Que segue o nosso canal. Aquele forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, com muitas bênçãos dos céus. Vamos estarmos aqui falando mais um pouquinho sobre o que está realmente acontecendo nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos minutos, no caso, Vitória Regina. Eis a pergunta: de quem realmente é o DNA em que foi realmente encontrado dentro do carro do Michael? Há muitas especulações. Alguns dizem ser o Daniel Vinícius, outros chegam a dizer que é do Cícero, só que até o momento a polícia está guardando isso em sigilo. Mas eis a pergunta: por que tanto sigilo diante de um caso que está a essa altura? Michael está preso. Segundo a coletiva que nós podemos assistir, é que no mínimo 50 anos de cadeia. Mas quem será a pessoa que ajudou o Michael a fazer esse crime tão brutal? Quer dizer, a pessoa ou as pessoas que estão envolvidas? Porque, na minha opinião, não tem aí somente o envolvimento de mais uma pessoa. Na minha opinião, tem envolvimento de mais pessoas. Eu lembro que eu estava em uma live há poucos dias no canal Elivan de Olho dos Fatos e entrou uma pessoa na minha live e essa pessoa nunca mais voltou. Mas ela trouxe um comentário, uma informação muito importante e eu digo para você, fiquei muito pensativo nessa informação. Ela disse simplesmente: são 8 pessoas que participaram da morte da Vitória. Eu saí de lá porque estava com medo. Então, são coisas que a gente começa a se perguntar. Por que tanto mistério em revelar quem são os verdadeiros culpados que participaram junto com o Michael? Por que o Michael não revela realmente quem é as pessoas que lhe ajudaram a fazer esse crime tão brutal? O que o Michael estaria temendo? Perder a sua mãe? Perder a sua esposa? Ou mais alguém da família? Ou fizeram um acordo para quem rodar, para quem ser pego, não abrir a boca para nada e pagar tudo sozinho? Segundo as informações que temos até hoje, inclusive são as últimas atualizações que foram atualizadas, é que o DNA é de um homem, sexo masculino, e que seria de uma pessoa muito próximo da Vitória. E agora você fica se perguntando: quem é tão próximo da Vitória? Quem é o homem tão próximo da Vitória? Alguns chegaram a cogitar ainda, né, no Daniel, o outro Daniel que foi descartado já, tido por inocente, o Daniel Lucas, mas eu acredito que não. Eu acredito no Daniel. Posso até estar enganado, posso até estar equivocado, mas eu acredito no Daniel. Ele é inocente, na minha opinião. Posso até me decepcionar, mas eu acredito na inocência dele. Porém, outros cogitam até mesmo em pessoas parentes da Vitória de muito, muito perto. Não vamos citar os nomes, porque ainda é cedo, mas acredito que em breve a própria polícia estará trazendo aí à tona quem verdadeiramente participou. Se eu fosse falar aqui o que eu penso, o que eu acho, seria achismo ou força do pensamento. Mas
Eu tenho a minha opinião formada em relação a esse caso, porém preciso manter em silêncio por enquanto, porque esperamos que a justiça venha trazer aí à tona quem verdadeiramente participou. Quem foi a pessoa que estava no carro junto com o Michael, que foi visto, presenciado pelo motorista do ônibus escolar, que chegou em casa e disse tinha o carro do Michael, estava ali, com o Michael dentro e mais uma pessoa. Se caso o Daniel Vinícius e também o Cícero estejam envolvidos, isso supostamente, supostamente envolvido. Qual seria a participação deles nesse crime? Na minha opinião, seria a ocultação de cadáver. E a pessoa que estava dentro do carro do Michael estaria ali dando toda a assistência que fosse preciso. Porque de uma coisa eu fiquei muito pensativo. O Michael, o Michael sabia de todos os passos da Vitória. Inclusive o lugar em que ela iria descer. No ponto antes do ponto principal da parada do ônibus. Ficava um pouquinho mais longe para ela, mas porém mais seguro. E outra coisa também que me chama muito a atenção. O Matheus. O Matheus, quando ele dá uma entrevista, aquela entrevista que o Matheus deu, ele citou algo muito importante que eu nunca esqueci. O Matheus disse que viu sim quando a Vitória entrou dentro do ônibus e com ela uma pessoa conhecida. Porém, o Matheus, ele não fala o nome dessa pessoa conhecida que conhecia a Vitória e que também ele conhecia. Não citou o nome dessa pessoa. Mas eu fico me perguntando, quem será essa pessoa que o Matheus viu? Que entrou dentro do ônibus e que conhecia a Vitória? Fica essa pergunta agora no ar. Quem será? Tão próximo assim. Bom, aguardamos mais um pouco e vamos ver o que realmente a justiça vai trazer em relação a este caso. Forte abraço, Deus abençoe e que esse caso seja resolvido o mais rápido possível. Se eu fosse falar o que eu tenho de opinião formada, eu falaria, mas acredito que ainda não posso falar e temos que esperar as autoridades trazer alguma notícia em relação a isso. Mas eu tenho sim minha opinião formada e eu imagino quem seria essa pessoa ou essas pessoas. Mas enquanto não temos provas, enquanto não temos relatos, enquanto não temos realmente a justiça falando, nós precisamos manter o silêncio. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.